Começou mais um programa Ativa Mais. Seja muito bem-vindo você aí de casa, você que está no Instagram, no YouTube ou Facebook. Aproveita e já manda o aviãozinho para todo mundo estar compartilhando mais um programa que será incrível. Segue aí minhas redes sociais, que lá tem muita novidade, conteúdo e sempre aonde que eu estou juntinho com vocês também. Quero ver todos os comentários e assim a gente vai estar respondendo também no programa. E este mês é o mês do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês de prevenção e ao suicídio. E com isso, o Brasil ele lidera o ranking mundial sobre ansiedade, depressão e outras doenças mentais. Um número considerado extremamente alarmante. Sendo assim, 45 minutos, uma pessoa se suicida. É muito preocupante também. E aumentou também 6% o número de jovens que está conduzindo e ceifando com a sua vida. Pensando nisso, para trazer essa informação e te ajudar a ir de casa, eu trouxe o Dr. Marcos Nogueira. Ele que é psicanalista e docente e supervisor do Instituto Távola de Ribeirão Preto. Recebam com muito carinho e eu me sinto extremamente feliz de estar abordando esse tema tão importante para toda a sociedade. Bem-vindos à Rede IBTV, o canal com mais informação, diversão e entretenimento, levando até o conforto da sua casa informação e conteúdo preciso com programação na TV para mais de 500 mil de pessoas. E em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, mais de 60 mil visualizações diárias, chegando à marca de 2 milhões de pessoas. Rede IBTV, a TV que mais cresce no Brasil. Rio Preto e região, agora tem ainda mais opção na sua televisão. Uma programação diferente, interativa. A TV Rio Preto e a Rede IBTV se uniram por um bem maior. Você. TV Rio Preto e Rede IBTV, cada vez mais perto de você. Boa noite mais uma vez aí para você de casa. Eu estou hoje com o Dr. Marcos Nogueira, ele que é psicanalista clínico e vai estar aqui com a gente conversando, esclarecendo todas as suas dúvidas. Então, acompanhe através do Facebook e manda sua dúvida para lá também. Muito obrigada, Dr. Marcos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sinto extremamente feliz de estar com você aqui hoje, mesmo porque nós precisamos informar toda uma sociedade, né, sobre esse tema que está tão latente, né? Todo mundo às vezes, sente algum tipo de angústia, não é mesmo? Sim. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco de um tema tão importante, né, que é a angústia humana. Somos seres faltantes por natureza. Então, a angústia é algo que está sempre ali conosco, quer a gente negue ou não isso. E para começar aqui, para a gente começar a esclarecer o que é angústia, porque às vezes a pessoa confunde a angústia com uma tristeza, né? Mas o que seria angústia? Tá. Essa pergunta é muito importante. Primeiro que angústia é um termo genérico. A gente costuma chamar de angústia qualquer sentimento, ou tristeza, ou um medo, uma ansiedade. Mas aqui, o que eu acho importante a gente colocar aqui hoje é que a angústia ela é um sentimento que faz parte do ser humano tanto quanto a alegria, tanto quanto a tristeza, tanto quanto a satisfação. Então, ela é um sentimento que, me parece, a sociedade hoje procura não ver muito isso, não se dá muito com isso, joga para debaixo do tapete, né? Mas, assim, a gente pode pensar que a angústia é um sentimento que tem duas grandes motivações. A primeira,
a motivação externa, que é algum evento que acontece na minha vida, alguma tragédia que eu passo, eu vou ficar angustiado, eu vou desenvolver uma tristeza, vou ficar um tempo num certo luto, depois eu vou conseguindo superar isso. Agora tem, Alana, o que a gente chama da angústia natural, ou angústia eterna. Né? Se a gente pegar o livro Mal-Estar na Civilização, de Freud, ele fala de 3 grandes sofrimentos humanos que, de certa forma, são eternos e muito atuais. Que é, primeiro, saber que vamos morrer um dia. Isso é uma coisa que não tem jeito, né? A gente se angustia com isso, não tem como mudar isso. Segundo, a nossa má adaptação à civilização. Por mais que nós, seres humanos, inventamos a civilização, nós somos muito mal adaptados a ela. Tanto é verdade que você tem aí polícia, você tem um monte de regras, você tem um monte de leis para tentar conter o ímpeto humano. Né? E o terceiro motivo de angústia eterna, vamos dizer assim, é justamente o não controle sobre os eventos climáticos. Olha que coisa atual, né? Olha que livro atualíssimo de Freud. Nós não temos controle sobre os eventos. Então, isso nos angustia. Então, fora as questões da vida de cada um, nós temos, acho que muito bem colocado por Freud, esses 3 motivos que são angústias permanentes. Mas o mais importante, o que eu quero colocar aqui hoje, é a angústia interna. Né? A questão de cada um, a questão de vida de cada um. Eu posso, assim, colocar da onde vem essa angústia interna. Entre outras coisas, o bebê, quando nasce, os primeiros dias, as primeiras semanas de vida, o bebê ele é um maluco completo, vamos dizer assim. Ele é biruta, porque ele não tem a menor noção da realidade. Então ele fica num lugar de que tudo é em função dele. E conforme os dias e as semanas vão passando, esse bebê começa a se dar conta de que não é bem assim. De que existe uma mãe ou cuidadora que não está o tempo todo disponível para ele, que não é em função dele, que o mundo não gira em torno do umbigo dele. Ou seja, a criança vai, todos nós, né, de certa forma, vamos entrando numa cascata de frustrações que a gente começa a deixar sair daquele paraíso que a gente viveu nos primeiros dias. Primeiro o paraíso do útero, né? Sim. E depois o paraíso de ter alguém, parece que numa relação simbiótica totalmente em função da gente. Bom, quando a gente perde, acontece, Alana, que a gente já experimentou esse prazer. E uma coisa muito verdadeira é o prazer, uma vez experimentado, jamais é esquecido. Então a gente passa o resto da vida buscando ter de novo aquele prazer total que a gente teve nos primeiros dias de vida. Mas o que a gente consegue? A gente não consegue voltar a isso. Até porque a gente tem consciência da realidade. Então o que acontece? O prazer, tudo que a gente faz, tudo que a gente busca, tudo que a gente alcança passa a ser uma substituição. Como substituição, como a própria palavra diz, substituição não é a mesma coisa. É algo que vem ajudar, mas não vem trazer, não é a mesma coisa. Então o prazer, a satisfação passa a ser apenas parcial. E eu achei interessante quando você trouxe esse tema desde a infância, né? Desde o bebê. Nós trazemos muito esse tema aqui, a primeira infância. Nós, como pais, né, a gente sente essa importância de como nós vamos cuidar melhor de nossos filhos. E outra palavra também que eu fiquei muito atenta foi a questão da frustração. Aqueles pais que ficam o tempo inteiro tratando o seu filho como rei, o tempo inteiro fazendo todas as suas vontades. Eu sei que aquela coisinha linda, maravilhosa, que anda pela casa de 5 anos, um dia ela vai crescer. Sim. Como que, assim, a gente também trazer de uma forma talvez mais leve a realidade para essa criança? Porque se você mesmo relatou que nós experimentamos o prazer e nós não queremos sair dele, e eu acredito que quando é pequeno a gente faz tudo pelos filhos. Aí vai chegar na adolescência, é aquela fase meio aborrecência que os pais falam, que começa a colocar limite. Sim. E daí já é tarde demais.
Pois é, vamos dizer assim, educar dá muito trabalho, né? E a gente tem que exigir da criança que ela tenha, que ela aceite esperar, que ela aceite as coisas como são. Não é trazer a criança para a mesa e dizer o que você quer comer, onde você quer sentar, mas você vai comer e isso é isso que tem e o seu lugar de sentar é aqui. É tirar essa coisa do rei, como você muito bem disse, né? Porque a criança, desde cedo, ela tem que aprender a suportar as frustrações e a espera, coisa que ela não sabe. Ela ainda não tem um eu desenvolvido para isso. E se os pais são muito, diga-se de passagem, Alana, narcisistas, isso se chama narcisismo. É desejar que esse filho tenha tudo do bom e do melhor e nunca se frustre. Isso é um narcisismo dos pais, né? Isso é muito perigoso. Porque aí, nos primeiros anos de vida, você não desenvolve na criança a capacidade de dar conta de se manter por um tempo frustrada. Então, quando fica adolescente, continua não tendo essa capacidade. E aí a coisa é muito mais difícil de consertar. Muito mais trágico. Imagine só, né? Nunca ensina durante a infância inteira, aí chega na adolescência, vai querer impor algumas regras que não foram ditas para uma pessoa que já está teoricamente formada, né? Já é pré a fase adulta. Sim. Eu imagino que deve se tornar um lar bem complicado ali. Mas quando a gente fala também de angústia, a gente passa por essas fases e chega na fase adulta, né? E aí eu fico aqui preocupando, por que a depressão hoje está tão atual? O que está acontecendo, né, com essa nova geração, com esses novos adultos? Essa pergunta é fundamental, né? Veja, depressão. Tem vários motivadores de depressão hoje. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu uso, que é a seguinte: doença é moda. Porque nós adoecemos conforme a cultura, conforme o estilo de vida, conforme a gente vive e pensa. Então, não só a depressão, hoje a síndrome do pânico, o TDAH, a fobia em geral, a própria angústia como angústia generalizada, ansiedade generalizada, são todas doenças da moda. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de padrões. Uma sociedade onde exige o tempo todo que você seja um super-homem. Essa que é a verdade. Então, veja, a autoajuda, o pensamento positivo, as redes sociais, o tempo todo bombardeando como você tem que fazer para ser feliz, como que você deve pensar corretamente. Tudo isso ajuda, mas tudo isso tem um efeito colateral perigoso. Isso, muitas vezes, o sujeito entra nessa onda de não querer saber de tristeza. Outro dia, minha filha tem 5 anos, ela veio cantando da escola uma musiquinha que uma das frases que me chamou a atenção é: tristeza não interessa. Né? Então eu falei para ela: interessa sim, filha, tristeza interessa muito. Porque, inclusive, o ser humano ele só se autoconhece a partir do momento que ele olha para as suas angústias, ele olha para as suas tristezas. Né? Então, assim, a gente tem que lidar com isso o tempo todo, senão a gente não dá conta da realidade. Então, começa com a história do Papai Noel, com o Coelhinho da Páscoa, mas depois a gente tem que ir desiludindo as ilusões da criança para que ela não fique nesse mundo aí demais, em excesso. Eu falo os novos adultos, desses adolescentes eternos de 30, 40 anos, porque tem. Acredito que é isso que também gera essa certa angústia. Porque eu falo assim, a internet está aqui, todo mundo está olhando a internet, todo mundo está conectado. É impossível de você ficar triste, porque você tem que sempre estar dentro daquele padrãozinho. E aí as pessoas, nas minhas palestras também falo: doutor, você quer melhorar, para de seguir o que te faz mal. E as pessoas parecem que sentem uma necessidade de continuar naquela mesma vida. Eu falo assim, virou um hábito. O novo normal é viver mal. Você entende? Ficar naquele estágio depressivo, angustiado, de não querer mudança, de não querer se autoconhecer? Eu acho que é um modelo que se segue hoje, meio inconscientemente, onde você tenta dar conta, mas não sabe como, dessas angústias. Porque você não tem a oportunidade de olhar para a sua subjetividade. Você não tem a oportunidade de ter contato com a sua angústia. Então você vive uma sociedade de padrões onde você tem que ter um corpo daquele jeito, você tem que pensar daquele jeito, você não pode ser triste senão você é um fracassado na vida. E aí você fica percebe que fica com uma extrema pressão em cima do indivíduo?
O homem contemporâneo de hoje é um indivíduo que tem que dar conta do impossível. Ele tem que dar conta sozinho de tudo. O homem e a mulher, né? Ele é bombardeado o tempo todo com a informação de que ele pode tudo o que quer. Aquela frase, eu posso tudo o que quero, é perversa, a meu ver. E aquela também, o sol nasceu para todos, também pode ser considerado um pouco de perversidade? Um pouco de ingenuidade, pelo menos, né? Que o sol nasceu para todos, não nasceu para todos. Infelizmente, essa é a realidade e a gente tem que lidar com isso, né? O tempo todo. Saber lidar com isso. Então, quando a gente estava falando da angústia, existe uma angústia permanente que vai aparecer o tempo todo e que ela não vai acabar. Por quê? Porque eu estou sempre substituindo. Substituir não dá conta de ter de novo aquele prazer que eu tive lá na primeira vez. Então, eu estou sempre comprando um novo objeto, eu estou sempre comprando uma nova coisa, eu estou sempre buscando um novo evento. Eu vou para Ubatuba, eu quero estar no Caribe, eu vou para o Caribe, eu quero ir para a Europa, eu queria estar na Europa, eu vou para a Europa, eu queria estar na Antártida. Percebe que existe uma angústia permanente que nada nunca está bom. Então, que é um pouco isso que você disse, né? Seria assim, o prazer e o desejo tem alguma coisa a ver com a angústia ou não? Porque você acabou de falar assim, olha, a angústia, a pessoa sempre está substituindo. Então, toda vez que ela faz algo que ela quer que ela viaje, ela está tendo um prazer diferente. Tem alguma coisa a ver? Tem muito a ver. Se a gente pegar o psicanalista Jacques Lacan, ele é considerado por muitos autores o maior psicanalista depois de Freud. Morreu em 1989, se não me engano, né? Década de 80. Ele tem uma frase fantástica. E aí vem o lado bom da angústia, viu, Alana? Para a gente não ficar só pensando que a gente aqui está sendo pessimista. A gente não está sendo pessimista, a gente está sendo realista, né? Essa frase de Lacan é a seguinte: eu só desejo o que falta. Nossa. Se não falta, eu não desejo. É por isso que eu adquiro um objeto, um bem de consumo, e logo eu estou querendo outro. Porque aquele bem, embora ainda me dê algum prazer, não me falta mais. Então eu ainda posso ter uma relação de prazer com ele, mas eu não o desejo mais. Eu preciso desejar um outro objeto, porque é a falta que produz o desejo. Então esse é o lado positivo. A pulsão de vida, a própria existência humana, é sempre ter a falta para poder desejar e fazer alguma coisa. E conquistar as coisas e buscar as coisas, né? Eu tenho que ter sempre, falando na linguagem da autoajuda aí, eu tenho que ter sempre o pensamento negativo para eu poder, então, fazer um movimento para o pensamento positivo, senão eu não faço, né? Então, é nesse sentido, inclusive, fazendo um link com a depressão é uma patologia séria, porque justamente que pode levar ao suicídio, né? A maior causa de suicídio é a depressão. Então, pode levar ao suicídio por quê? Porque muitas vezes eu sinto um monte de angústia, sinto um monte de falta e não produzo desejo. E o normal é quando falta eu desejar. Então, a depressão ela é uma condição patológica também por causa disso. Porque eu tenho falta e não consigo ainda assim desejar. Isso é trágico, né? Olha, chegou aqui uma pergunta, Quality Invest. Doutor, a busca incessante pelo ter é um fator preponderante por estar afetando o ser humano atual? Sem dúvida. Boa pergunta. Desde a Revolução Industrial, criou-se uma ideia culturalmente de que tudo que é novo tem qualidade superior. Isso gera uma necessidade de consumo. E o mercado vende o tempo todo essa ideia de que eu preciso ter para ser feliz. Eu preciso ter para ser, na verdade, quando deveria ser o contrário, né? Então, as coisas, os objetos, elas nos dão uma falsa ideia de felicidade, mas não trazem felicidade. Eu costumo brincar assim, nesses 20 e poucos anos meus de clínica, eu nunca recebi um paciente no meu consultório que chegasse para mim dizendo: doutor, eu estou deprimido porque eu não consegui comprar uma Ferrari. Nunca recebi isso. Todos os pacientes que eu atendi estão deprimidos por problemas, por conflitos nas relações afetivas. Então há um desvio aí da sociedade para esse lugar de ter para ser feliz. Isso não faz ninguém feliz, dá conforto. Sim, né? Sim.
dá muitas vezes uma situação de prazer, de poder, mas não dá exatamente a felicidade e por isso não trabalha essa questão da angústia interna que é permanente. É permanente porque eu só consigo substituir, eu não consigo eliminá-la, né? Tudo que eu faço na vida é para substituir. Ou seja, vamos ver se eu tô certa também, tá, gente? Tô aprendendo muito aqui, tô amando aqui nossa live. Tá fantástica, tá com 1.400 pessoas já assistindo, então muito obrigado para todos vocês. 1.400 pessoas impactadas fora do YouTube. Muito obrigada, doutor, por estar aqui. O pessoal tá amando. Eu que agradeço. Eu falo assim, como eu vim sou da área das finanças, realmente acontece isso, né? Então, nós vemos que muitas pessoas mais ricas, muito ricas, elas acabam se sentindo extremamente angustiadas e entram no caminho da depressão. Justamente por causa disso, porque não encontra mais prazer, porque ela acreditou que ela tendo, né? Eu falo assim, na caminhada, até você conseguir o sucesso ou conseguir o que você quer, você agradece. Depois que você tem, a vida para de fazer sentido para essas pessoas que realmente têm muito dinheiro e que o valor não significa mais nada? Eu acho que justamente, né? Se as relações afetivas não são de qualidade, tudo isso não dá conta. E o sentido para. E a pessoa chega num momento que ela pensa assim, tenho tudo que quero, faço tudo que quero e ainda assim sou infeliz. Isso é muito mais angustiante do que você não ter as coisas e ficar representando. Eu ainda não estou tão feliz porque eu ainda não tenho aquilo, mas quando eu conseguir, eu vou ser. Quer dizer, essa ideia de sempre buscar mais é o que faz o ser humano conseguir se resolver melhor. Conseguir se dar melhor e apreciar mais a beleza do caminho, né? Eu tenho uma frase de Frank Sinatra que eu estou lembrando, que ele disse assim, olha, dinheiro não traz felicidade, mas é melhor ser infeliz numa Mercedes do que num Fusquinha. De fato, mas só. Exatamente. Não vai nada além disso. Eu falo, as pessoas depositam muito amor no dinheiro, né? Isso é muito preocupante. Só que esquece que a gente tem todo um processo, tem o dia a dia com seu marido, tem o dia a dia com seus filhos. E como que a sociedade, como as pessoas estão em casa, pode começar a buscar esse prazer pelas coisas realmente que faz sentido, né? E não substituir por um objeto. Sim, eu acho que isso é fundamental, ter essa consciência de que o objeto vai trazer conforto, às vezes é importante, mas ele não vai substituir ele não vai trabalhar de forma eficiente a angústia permanente que temos. Como eu disse, somos seres faltantes por natureza. Então, aonde o sujeito tem que se concentrar? Nele mesmo, em olhar para essa angústia e nas relações afetivas, né? A qualidade das relações afetivas. Eu preciso dar valor ao meu filho, eu preciso dar valor à minha esposa, eu preciso dar valor aos meus amigos, eu preciso parar de picuinhas, eu preciso saber olhar mais para aquilo que é bom e menos para aquilo que é ruim. Nós temos uma tendência, Lana, a sofrer muito mais. Percebe isso? É assim com todo mundo. A gente sofre muito mais por aquilo que a gente não fez do que por aquilo que a gente fez e deu errado. Sim. Não é? Exato. O que a gente não fez. Pois é. Então a gente está sempre se culpando, a gente está sempre às voltas com isso na vida e a gente tem que entender que isso é uma angústia permanente que não vai mudar, porque na vida só é possível fazer substituições. Então vamos fazer substituições de qualidade, né? Sim. Por exemplo, pensar na droga, pensar no álcool. Tantas não são substituições de qualidade para aplacar a minha angústia. Eu preciso pensar sobre isso, eu preciso buscar substituições de qualidade na vida. E por que, por exemplo, as pessoas, quando a gente fala de angústia, essa angústia permanente, acredito que deve ter pessoas que, não vou falar que gostam de viver nessa angústia, mas que não faz nenhum movimento para sair dessa tendência, desse processo. Tem algum motivo, tem alguma coisa que você já estudou ou que possa estar falando? Eu falo assim, às vezes a pessoa está angustiada, não procura ajuda, ou ela está angustiada e ela prefere o tempo inteiro ficar daquela mesma forma, sem mudar nada na vida, né? Sem aprender, sem evoluir. Tem algum motivo, tem alguma coisa que a gente já pode se preocupar quando essa angústia, essa tristeza vira angústia e vira uma angústia permanente? Porque eu acho que é uma escalada, evolução, né? A tristeza. Pois é, eu acho que tem vários motivos, né? Desde um problema realmente psicológico, uma doença psicológica,
como a depressão, né, que a pessoa fica naquela inércia total a tudo, né, e a depressão ela é invalidante, mas é importante pensar que a depressão, antes de ser uma doença, porque ser doença, ser um transtorno, isso é uma classificação inventada, né? Antes dela ser uma doença, ela é um sintoma, ela é um sintomal. Ela é por si só um substituto de alguma coisa que vai mal dentro de mim. Então você tem a depressão, você tem o excesso de culpa. Às vezes eu tenho tantas questões inconscientes mal resolvidas que eu tenho uma culpa sem saber por quê. E o próprio masoquismo. É um fenômeno onde o sujeito se infringe dor, sofrimento, muitas vezes por prazer, né? Que é o masoquismo. Então você tem uma gama de possibilidades aí, mas as mais comuns eu acho que passa pela culpa, passa pelo masoquismo, passa por essas doenças como a depressão. E quando a pessoa já está no quadro depressivo mesmo, ela talvez já vai através da medicação se medicar e fica só na medicação, né? Muitas pessoas só medicam, ela não faz, acho que o movimento para procurar um psicólogo, fala assim, um psicanalista. Todos nós deveríamos ter esse psicanalista, independente se nós estamos com depressão ou não. Né? Eu acho que sim, assim como fazer academia, todo mundo deveria fazer ginástica, não devia, todo mundo deveria comer bem, todo mundo deveria fazer um esporte, todo mundo deveria fazer psicoterapia. Eu não vejo outra saída para a existência humana, para a questão dessas angústias permanentes que o sujeito tem. É muito difícil um sujeito se resolver, né, sem passar por uma análise profunda, por um autoconhecimento profundo. Pode acontecer um evento tão traumático na vida do sujeito, por exemplo, tem um infarto, quase morre, e ele, tem um estalo, cai a ficha, a partir dali ele muda, começa a saber viver, começa a saber aproveitar a vida. Mas a gente não pode ficar contando com um evento desse. Sim, então, pelo amor de Deus. Eu acho que é muito mais saudável você pensar na psicanálise, numa terapia, não só a psicanálise, mas numa psicoterapia que tenha um desdobramento analítico, que tenha uma caminhada analítica, né? Uma psicoterapia analítica ou a própria psicanálise, que vai dar condições do sujeito se reconstruir um pouco por dentro, repensar suas questões, olhar para os seus sofrimentos e, com isso, ganhar autoconhecimento e autoestima. Porque autoestima, inclusive, ela é uma palavrinha meio errada. Né? Autoestima não é auto. Autoestima vem dos outros, do reconhecimento do outro. Quando o outro me reconhece, eu tenho autoestima. Se eu não sou reconhecido por ninguém, eu não tenho, a minha autoestima é baixa. Né? Eu preciso do reconhecimento do outro. Por quê? Porque lá na infância, voltando lá atrás, eu formei o meu eu na relação com o meu cuidador ou com a minha mãe. Ou seja, na relação com um outro que me reconhece. É a partir do outro que me reconhece que eu me reconheço e que eu aprendo sobre mim. Então, esse movimento continua. Se o outro não me reconhece, se o outro não me dá valor, se o meu pai e a minha mãe não me dá valor, se o meu cônjuge não me dá valor, a autoestima com certeza vai cair. A não ser que eu tenha uma patologia, uma neurose narcísica, a minha autoestima vai lá para baixo. Né? E mesmo na neurose narcísica, o sujeito, a pessoa narcísica, muito narcísica, normalmente ela sofre, mesmo sendo narcísica, porque os outros não a reconhecem também. Andando assim, né, participando de network com as pessoas, tá vindo muito à tona assim, eu tenho uma mãe narcisista, eu tenho um pai narcisista. O que seria isso? Né, com a relação do outro, como lidar com isso, então, já que a gente entrou um pouquinho nesse campo. Então, é importante só dizer, né, Alana, que tudo isso são questões que podem culminar com o suicídio, uma situação grave, por isso nós estamos falando disso aqui, né? Então, se fala muito de prevenir o suicídio, mas prevenir o ato. Aqui nós estamos falando, né, de questões humanas para que não se chegue nem na necessidade de prevenir o ato. Daí a importância da psicoterapia. Né? Então, assim, o suicídio é uma coisa gravíssima, né? E a gente tem que olhar para isso, mas eu estou esquecendo a sua pergunta. Repete de pai e mãe narcisista. De pai e mãe. Vamos a gente está escutando muito, né? Eu tenho pai, eu tenho uma mãe narcisista. Tem coisas que viram um pouco moda e exagero, né? Mas existe sim a mãe narcisista. Como pode existir qualquer pessoa narcisista. A mãe narcisista é aquela que não consegue amar o filho da maneira tradicional.
A mãe narcisista, porque o que é o narcisismo? Eu falava da Ferrari, né? Eu quero comprar uma Ferrari porque eu acredito que se eu ter uma Ferrari, eu vou ser feliz. Então eu estou colocando o meu desejo e o meu prazer num objeto, certo? Sim. O narcisista, ele coloca o desejo, o prazer dele no próprio eu. Eu sou o cara, eu sou o melhor do mundo. E eu tiro o prazer disso. Então esse é o problema do narcisista. Ele tem uma dificuldade de amar o outro, porque todo o amor dele está voltado para ele, muito para ele. Então uma mãe narcisista é uma mãe que cobra o tempo todo uma dívida impagável dos filhos. A dívida de que eu te pus no mundo, você me deve a sua vida. Nossa. E esses filhos ficam numa pressão de fazer tudo para essa mãe, e essa mãe vai sempre exigindo mais e nada nunca tá bom. Quer dizer, se existe essa relação tão doentia entre mãe e filho, você desconfia de uma mãe narcisista nessa situação. O que o filho pode fazer? Se ele já é independente, ele não tem muito o que fazer senão respeitar essa mãe, entender o sofrimento dela, porque o narcisismo, na verdade, é também um sofrimento muito grande, psíquico interno muito grande, e se afastar um pouco dessa mãe. Porque se ele ficar atendendo às solicitações dessa mãe, isso não vai acabar nunca. Ele vai entrar também numa neurose maluca de ter que dar conta de uma dívida impagável. Acho que fica talvez no subconsciente, porque, por exemplo, se toda hora a mãe, quando criança, cobrava, e aí essa mãe, de alguma forma, ele não consegue mais corresponder a esses desejos da mãe, eu acho que vira aquela situação, gente, eu preciso fazer o que minha mãe quer, eu preciso fazer o que meu pai quer, eu não posso fazer nada de diferente, e eu vê se eu estou certa. E na fase adulta, até esse tipo de família, esse tipo de relação, na fase adulta pode interferir até nas relações que ele tem com o próximo e até a própria profissão, concordam? É mais ou menos assim? Concordo, é por aí. Nós somos seres também repetitivos. Qual a primeira grande relação afetiva que nos marca e que nos ensina como se relacionar com o outro? É o que o Freud chamou de Édipo. É a relação com os pais ou com os cuidadores, né? Se não é o pai e a mãe biológica, pode ser um cuidador, pode ser uma família homoafetiva, onde existe um papel da função materna e um papel da função paterna. Não existe biologicamente uma mãe e o pai. Não tem problema nenhum, né? Porque é uma relação afetiva de qualquer forma. Então, essa primeira relação para a criança que está ali nos seus 5 anos, 6 anos, é tão marcante, é tão importante que ela vai repetir. Então, se não foi uma boa relação, ela tende a repetir más relações afetivas, nas substituições que ela vai fazer do pai e da mãe. Nas substituições, a namorada, de certa forma, é uma substituição da mãe, assim como o namorado é uma substituição do pai. Por quê? Porque o referencial primeiro, psíquico, foi a relação afetiva com os pais. É isso que Freud chamou de Édipo. E ele é muito presente e vai ser sempre. Ninguém escapa ao Édipo, porque nós temos a primeira grande e mais importante relação com os pais ou cuidadores. Como pai e mãe, ou cuidadores e pessoal que está aí de casa, como que a gente pode dosar essa relação com os filhos, essa educação com os filhos, justamente para não criar muita expectativa na criança? Eu falo assim, a gente cria muita expectativa no outro, né? Que sirva para qualquer tipo de relação. E também para os pais não ficar nessa daí de não frustrar, de não angustiar. Qual que é o caminho, né? Mas assim, eu sei que o tema deve ser muito longo, sim, mas uma dica, um caminho para a gente conseguir olhar para isso e mudar pelo menos um pouco, vamos dizer assim, né? Olha, eu acho que é fundamental que os pais tenham a consciência de que precisa existir sempre, na relação com os filhos, a verdade, as cartas na mesa, né? Eu nunca vou proteger o meu filho a ponto de tirá-lo da realidade, de tirá-lo da dureza e da concretude da realidade. O meu filho tem que conhecer a vida como é, tem que passar pelas frustrações, tem que passar pelas angústias. Eu, como pai, por mais que eu ame o meu filho, eu não posso me dar ao luxo de evitar que ele sofra. Tem pais que ficam tentando o tempo todo que os filhos sofram. Se o filho não sofrer, ou seja, em outras palavras, se não faltar, ele não vai desejar. Ele vai tornar aquele adolescente que não quer saber de nada, que não tem vontade de nada. Né? Porque não falta nada. Olha que loucura.
Eu não desejo porque não falta. Então, uma vez eu vi um amigo meu conversando no restaurante, ele estava do meu lado conversando com o outro, falando, eu não sei mais o que eu faço com o meu filho. Ele tem celular, ele tem carro, ele estuda, não trabalha, tem mesada e não quer saber nada de nada. Quando eu comecei, eu dormia numa pensão dentro de um quarto, num colchão com 5 estranhos. Né? E eu construí toda a minha vida. Ele é um empresário de lojas de móveis. Eu virei para ele e falei assim, olha, posso dizer uma coisa? Pode. Não falta nada para o seu filho. Para você faltou. Você dormiu lá no chão com 5 estranhos dentro do quarto. Ele não. Então, se não falta nada para ele, você quer que ele vai desejar o quê? Né? Ele precisa passar pela dureza da realidade. Ele precisa passar pela vida e pelas questões da vida. É fantástico isso, porque eu falo assim, como na maioria dos pais, educadores, a gente tem essa ideia de não vou deixar faltar nada para o meu filho. Eu acho que a única coisa que a gente não deve deixar faltar para o nosso filho é amor e respeito. Porque bens materiais, fazer ele instigado, aprender, a ir atrás do que ele quer, eu acho que é a ordem natural das coisas, né, doutor? Sem dúvida. Que aí, resumindo, é o que a gente está falando, relações afetivas. Se a gente não souber dar amor, né? Se a gente não souber cobrar amor no sentido de respeito, de direitos, porque pensa-se muito nos direitos, mas não se pensa nos deveres, né? Então, pensar em termos de deveres também, cobrar os deveres, a coisa tende a não dar muito certo. Né? Imagino. Nossa, tá fantástica a nossa conversa e nós precisamos encerrar. E eu queria saber, tem alguma dica assim, positiva? A gente falou de muito o que nos falta, né? Que traria para essa incompletude humana, o que a gente pode sentir mais completo para não desencadear esse quadro de angústia permanente? Tem alguma dica que você já pode dar para o pessoal aí de casa? Eu falo assim, a gente tem que sair daqui ativa. Sim. Ativa mais. Ouviu, tem que colocar em prática hoje à noite. Não dá nem para ser para amanhã, doutor. Que ótimo. Vamos ativar uma coisa importante, então. Olha, tem uma fala de um psicanalista inglês, Wilfred Bion, que eu gosto muito. Ele falava assim, eu tenho 7 mestres. Todos eles me ensinaram tudo o que eu sei. São eles como, quando, quem, por quê e onde. São os 7 mestres. Falta? Não falta. Aprendi com 5. Se você souber ficar nesse lugar de falta, você vai ser muito mais feliz. Você tem que aceitar a sua incompletude. Se você puder ficar nesse lugar de não saber qual é os outros 2, você vai ser mais feliz. Então, essa é a grande dica. Grande dica. Nossa, é fantástico. Olha, você viu que eu já fui pela falta, né? Eu voltei, não, aprendi com 5. Tem que pensar assim. Ótimo. Aprendi com 5. Não tá faltando os outros 2, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Eu fico muito feliz de estar aqui. Foi uma conversa gostosa, agradável. Quer deixar mais um recadinho pro pessoal de casa? Quero mandar um grande abraço para todo mundo que nos assiste aí. Obrigado pela audiência, pelo carinho da audiência. Muito obrigado. Eu obrigado que agradeço. A você. Ai, obrigada eu, doutor. Muito obrigada. E nós vamos aqui ativar mais, que agora vai ser o quadro da Rose Fávaro com Ativa o Alvo. Olá! O nosso Ativa o Alvo de hoje vem falar sobre inteligência focotemporal. Nessa vida, nós caminhamos sobre uma espécie de linha do tempo. Nessa linha do tempo, nós temos o passado, o presente e o futuro. E dentro disso, no passado, vem o que tem lá no passado? As memórias e as lembranças. Olhando para frente, nós temos o quê? Uma visão no futuro. E no meio, no presente, nós temos uma ação. E muitas das vezes as pessoas agem muito nessa linha do tempo, ficam durante muito tempo nessa linha do tempo no passado. E as memórias do passado e as lembranças do passado, elas podem ser boas e ruins. No futuro, onde muitas pessoas também transitam nessa linha, é uma visão positiva ou negativa. E no presente, a ação, ela pode ser produtiva e improdutiva. Aonde a sua mente, os seus pensamentos têm
caminhado, ficado mais tempo? Nas lembranças, na ação ou na visão de futuro? Quero lhe dizer uma coisa: as pessoas que ficam transitando por muito tempo nas lembranças, e se forem lembranças ruins, elas ficam ruminando rancores, ressentimentos, mágoas. E as pessoas que transitam por muito tempo na linha do futuro podem ter pensamentos positivos, tudo vai dar certo, elas vão conseguir atingir o alvo, ou um pensamento negativo, onde nada na vida delas dá certo, nada vai acontecer de bom. E tem pessoas que executam, agem, são executoras, são produtivas, porque no presente elas podem ser produtivas ou improdutivas. Elas são improdutivas quando elas só se ocupam com tarefas. E ser ocupado não significa ser produtivo. Você tem sido ocupado ou você tem sido produtivo? Tem feito o que realmente tem para fazer? Tem construído um dia a dia de ação produtiva, observando o que é importante, fazendo o que é importante e não o que é urgente. Porque as coisas urgentes são quando você deixou de fazer as coisas importantes. E quando você tem transitado muito no seu passado, tem ficado muito tempo triste, depressivo, isso significa que você está indo para o passado e só está se lembrando, só está pensando nas lembranças ruins. Então, se você fosse lá no passado e buscasse somente os momentos bons, que trazem aprendizado. Durante muito tempo, você fica no passado, ruminando no passado, com lembranças ruins. E aí, você paralisa quando você fica ruminando os seus pensamentos nesse sentimento. O ideal é que sempre você esteja vivendo no presente, porque é onde a vida acontece. E seja mais produtiva no presente. Aquilo que uma pessoa te fez um dia, não vai poder mais fazer nada, porque já se encontra no passado. Você tem que pensar no que você pode fazer agora, para que o reflexo disso no futuro seja você mais confiante, tendo perdoado quem te feriu, quem te machucou. É no presente que você tem que agir na maior parte do seu tempo. 60% do seu tempo, de 60% a 70%, você tem que ruminar os seus pensamentos, agir dentro do que você tem para fazer hoje. 20% você coloca a visão de futuro, uma visão positiva de que você vai conseguir, de que você vai superar os obstáculos. E 10% você coloca o pensamento nas lembranças, e nas lembranças boas. Apenas 2% você coloca nas memórias ruins e vê o que você tem de aprendizado, o que você tem para aprender com aquela pessoa que te fez mal, ou com aquela decisão que você tomou e não foi de acordo com aquele momento. Não se culpe, não fique ruminando os seus pensamentos nessas lembranças ruins. Traga a sua mente para o agora, para o hoje. Coloque foco no que realmente importa, que é o hoje. E seja produtivo e não ocupado. Fazer tarefas, ligar para fazer uma ou outra coisa, não significa que você esteja sendo produtivo. Produtivo é quando você coloca em ação tudo que era importante que você faz, e você não deixa para depois, e você não procrastina. Então, ponha o seu foco no presente. Lembrando que o passado é como se fosse uma biblioteca para você pegar os pontos bons, as memórias ruins e aquilo que você tem para aprender com elas. No futuro, sempre uma visão positiva da ação que você está fazendo hoje. Ou de quem você quer ser, ou do que você quer fazer, ou do que você quer ter. Que você tenha essa visão positiva.
em 20% do seu tempo. E em 70% você viver no presente. Esse é o nosso Ativa ao Alvo de hoje. Observe os seus pensamentos, domine os seus pensamentos, controle os seus pensamentos com foco no agora. Eu sou Rose Fávaro e até o nosso próximo encontro. Estreou mais um Ativa Mais Finanças. Isso mesmo, para você que está endividado ou para você que não sabe como fazer sobrar um dinheiro a mais, ou mesmo que está com aquele dinheiro parado no banco e não sabe como começar a investir. Este programa é realmente fantástico e eu vou estar aqui falando com finanças com você. Até o final do ano, a gente vai sim mexer na sua vida financeira. E hoje vamos falar um pouquinho sobre dívidas. Você sabia que 80% dos brasileiros estão endividados? Realmente, é muito difícil isso e lidar com essa situação de comprometer toda a sua renda, ficar endividado, dever para bancos e cartões de crédito. Então, a dica que eu vou dar hoje para você é: organize toda a sua vida financeira nos próximos 3 meses. Você precisa saber o quanto você vai pagar no próximo mês, porque realmente as contas elas mudam e as dívidas também. Aí, o que vai acontecer? Você separou todas as suas contas, sabe a sua responsabilidade financeira para o próximo mês, aí sim é hora de você começar a dar uma olhadinha na taxa de juros. Imagine que você deixa de pagar o cartão de crédito. Essa conta só vai aumentar. Ou se não, você deixa de pagar o seu cheque especial. Comece pela dívida que você pague maior juros. Isso é muito importante para a sua saúde financeira também. Verificou qual taxa de juros, se você deixar de pagar, está corroendo todo o seu financeiro? Aí sim você vai para a segunda parte, que é falar com quem? Com um banco ou a entidade que você está devendo e tentar renegociar essas dívidas pagando uma taxa um pouco menor. Eu sei que é muito difícil a gente dever, de tirar o sono. Isso traz muita ansiedade e angústia também. Mas lembre-se, isso não vai estar acontecendo a sua vida inteira se você colocar uma pedra e começar a tomar atitude hoje. Pensando assim, todo dinheiro vai fazer diferença na hora de fechar aquela sua conta. Então, corte o mal pela raiz. Esqueça neste momento que você precise de coisas úteis. Utilize somente o necessário e olhe para o seu bolso com maior amor e carinho. E pensando nisso, eu vou estar disponibilizando uma planilha financeira para você começar a se organizar. Acesse o meu Instagram e lá vai estar o link, ok? Um grande beijo e nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Isso mesmo, pessoal. Tá vendo? Vamos começar a investir, vamos começar a melhorar. Vai dar tudo certo aqui nesse programa e eu conto sim com o seu crescimento pessoal e profissional. E claro, esse mês também nós teremos Ativa Mais com o tema saúde mental. Vai ser um talk show incrível. Vai acontecer dia 26/9. Todas as informações estarão lá no meu Instagram também. A gente vai falando aqui, colocar suas dúvidas, o que você quer estar vendo no nosso evento. Eu conto com você para estar participando e, claro, a gente se conhecer, né? Aí um pouquinho fora da telinha. E eu vou contar um babado agora. Gente, ontem eu participei, tem a foto? Olha que coisinha linda, gente. Janaína Alexandre, um beijo para você. Um beijo para a Karina, para a Ellen. Ontem eu participei do grupo das Amigas Empreendedoras Rio Preto. É um grupo incrível, é uma rede que eu fiz parte já. Hoje a gente já seguiu outros caminhos, mas Jana, muito obrigada por ter me acolhido, por ter conversado
por ter mostrado tantas coisas para tantas mulheres naquele talk show sobre prosperidade financeira. Gente, e eu vou falar, hein? Fui mimada lá. Olha aqui, ó, vocês que eu ganhei. Cadê, ó? Dá pra ver? Ó as bolachinhas da Encanté. Ó, bolacha saborizada. E é tão bonitinha essas bolachas e é uma delícia. Então, um beijo da Encanté, sabores únicos. E se você não está aqui comigo, você não tá... Ó o cheirinho, ó. Não dá pra perceber. Cadê a Gratiluz? Eu também ganhei um beijo também desse pessoal maravilhoso que eu fui presenteada. E eu gostei demais. Obrigada mesmo, viu, menino? Espero ver vocês mais em breve. Ih, meu Deus. Ah, tá acabando esse programa. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha curtido muito. Ficou aqui com a gente, nos acompanhou. Meu muito obrigado para todos vocês. Meu muito obrigada também nos agradecimentos especiais para a doutora Glauce Bertazzi, da Sátiva Escola. Ela também que fica aqui ligadinho e tem um papel importantíssimo para a sua saúde mental. Ela também tem evento, vou colocar aqui, ó, dia 20 e agora em outubro, pessoal. Vamos lá, deixa eu anotar aqui, que minha cabeça acho que tá... Cadê, meu amor? Nossa Senhora. Entra no Instagram da Sátiva Escola, é em outubro, tá? Que vai acontecer o evento da doutora Glaucia. Ela tem a roda de conversa, tem live amanhã também. Não fique de fora, vamos mudar a realidade de todo mundo. Meu muito obrigada, um grande beijo, até quarta-feira que vem com mais novidades. Estarei com a Tamires, ela que é personal. Também tem aqui uma novidade diferente para você. Um grande beijo no coração, até mais, se cuida, cuide da sua saúde também. Chegou Rede IBTV Play. Notícias, esportes, entrevistas, shows e muito mais. Apenas em um clique. Acesse redeibtv.com e dê